Olá, sétimo ano! Vamos lá para a nossa correção de língua portuguesa. Primeiro, eu quero que vocês abram na página 228, tá? As páginas da nossa correção de hoje serão 233 e 234. Nós vamos conferir a compreensão textual. Sendo que antes disso, eu preciso ler, para nós revermos os textos que se referem a essa interpretação. Texto 1, 2 e 3. São 3 poemas, tá? Que acabam conversando entre si por se tratarem do mesmo assunto. Vamos lá. Primeiro, um texto de João Cabral de Melo Neto, um poeta muito incrível, tá? Vale a pena vocês lerem os poemas de João Cabral de Melo Neto e conhecerem um pouco mais sobre a sua biografia. Vamos lá. Formas do nu. O homem é o animal, mais vestido e calçado. Primeiro, a pano e feltro, se isola do ar, abraço. Depois, a pedra e cal. De paredes, trajado, se defende do abismo, horizontal do espaço. Aqui se trata da construção das casas, né? Primeiro o homem aqui, ó, é tratado como um animal, mas só que é um animal diferente, vestido e calçado, né? Aqui, ó, fala das roupas e fala que ele acaba se isolando, ele é abraçado por essas roupas, né, por essas vestimentas. Depois fala da construção de casas, olha, depois a pedra e cal, das paredes trajado, se defende do abismo, horizontal do espaço. Continuando, para evitar a terra, calça nos pés sapatos. Nos sapatos, tapetes. E nos tapetes, soalhos. Soalhos é um tipo de chão de madeira. Então, ele diz o seguinte, esse homem que calça sapatos para evitar o contato com a terra. Depois, esses sapatos vão pisar nos tapetes que são colocados em cima da terra, como se fosse uma maneira de evitar o contato com a terra. Tá? É isso que ele está tentando demonstrar aqui no seu poema. E depois, tapetes vão estar em cima de soalhos, que já é um chão de madeira, que é uma outra forma de estarmos protegidos ou sem contato com essa terra, com essa natureza, né? Calça as ruas, ou seja, há um calçamento nas ruas, o asfalto, por exemplo, o concreto, não é isso? Como não pode todo o mato, quando ele não pode fazer isso com todo o mato, para andar nele, estende passadeiras de asfalto. Então, aqui há, de certa forma, uma crítica em relação ao homem lidando com a natureza, evitando essa natureza, né? Na verdade, não podemos dizer nem que é uma crítica, mas sim é a exposição de um sentimento que o homem de sua forma, qual é o título do texto? Formas do nu. O homem, em sua natureza genuína, né? Ele começa a ser diferenciado dos animais quando ele começa a se afastar de sua essência, de sua natureza, tá? E da natureza, da criação de um modo geral, ok? Então, vamos lá. Nós já fizemos essa interpretação textual, agora nós vamos para o segundo texto de Rosiane Murray. Olha que legal. Esse texto também é muito interessante. Olha, memória. Há pouco tempo atrás, aqui havia uma padaria. Pronto, não há mais. Há pouco tempo atrás, aqui havia uma casa cheia de cantos, recantos, corredores impregnados de infância e encanto. Pronto, não há mais. Uma farmácia, uma quitanda, pronto, não há mais. A cidade destrói, constrói, reconstrói. Uma árvore, um bosque, pronto, nunca mais. Então, novamente, temos a mesma temática. E agora, a Rosiane Murray, ela começa a expressar a mudança, as transformações rápidas, né, que essa cidade, que essa construção urbana acaba destruindo
muitas memórias, né? As coisas vão sendo transformadas muito rapidamente, tá? Padaria não tem mais, aquela casa que guardava tantos sentimentos, encantos, né? Aquele lugar onde marcou uma infância, por exemplo, já não há mais. E aí a farmácia, a quitanda, tudo vão mudando de lugar o tempo todo. E no final ela fala uma árvore e um bosque, nesses últimos versos. Pronto, nunca mais, tá? Aí falando um pouco mais sobre essa destruição, né? Dando lugar à cidade, acabamos ficando sem essa árvore. Repararam que ela não coloca que não há mais, ela coloca nunca mais, tá? Diferente dos outros versos que ela diz, mostrando que não há, e agora ela diz que nunca mais, tá? Agora vamos para o terceiro poema de Carlos Drummond de Andrade, que se chama A Flor e a Náusea. Vocês sabem que náusea é enjoo, né? A flor e a náusea é algo que traz ânsia, algo que traz um sentimento pavoroso, tá? Olha só, um paradoxo, né? A flor e a náusea. Vamos lá. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma ingênua. O que será que ele quis dizer com forma ingênua? Ele está se referindo à flor. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Olha que interessante esse texto de Carlos Drummond de Andrade. Eu vou ler com vocês aqui rapidamente uma informação muito pertinente a esse assunto. No poema Flor e a Náusea, de Carlos Drummond de Andrade, o contraste entre as frustrações humanas e a vertigem dos grandes centros urbanos é simbolicamente interrompida pela imprevisibilidade de uma flor nascer no asfalto. Então aqui ele mostra, gente, justamente com esse sentimento de perceber o crescimento urbano em detrimento da natureza, né? Então temos aqui uma flor e em contraste um nojo, uma náusea, uma ânsia, né? Algo que provoca angústia. Por quê? Porque essa capital, a cada dia, vai sendo povoada, urbanizada, né? E a natureza vai ficando cada vez mais distante desse homem, né? Então, nós temos aqui, mostrando isso para vocês, que ele fala que é feia, mas é uma flor. Ela furou o asfalto representa esses grandes centros urbanos, né? Essa expansão urbana, furou o asfalto. O tédio, ele está mostrando aqui o transtorno dessa correria, essa evolução urbana, o nojo e o ódio. Então, ele está mostrando que a natureza, mesmo singela, ela tem que estar presente e ela pode trazer muitas mudanças, ela pode trazer menos tédio, ela pode transformar aquilo que é tão humanizado, né, por uma singela flor, mostrando a essência da natureza, o quão bela é uma beleza de uma flor, tá? Embora aqui ele diga que ela é feia. Olha que interessante, né? Feia não no sentido real, né, literal da palavra, tá, gente? Bom, vamos lá então, prosseguindo. Agora lido os 3 poemas, nós vamos responder. Letra B. Ao realizar a mudança imagética do tédio, essa mudança imagética, gente, é a nossa visão sobre o poema que ele começa a descrever, que a partir da flor começaram a mudar. Olha aqui, olha.
Vamos voltar aqui para vocês verem rapidamente. Olha, a partir da flor que furou o asfalto, furou o tédio, furou o nojo, furou o ódio. É como se essa simples visão, essa imagem que nós temos do nascer de uma flor, dessa natureza, simplesmente ela consegue ter o poder de mudar, de furar, de transformar todo esse centro urbano, toda essa visão humanizada, né, sobre esses centros, sobre essa grande cidade, né? E aí ele começa a mostrar que ela é capaz de transformar, furando o asfalto, furou o tédio, furou o nojo, furou o ódio, tá, gente? Transformando. Então aqui o título nos diz o seguinte: essa mudança imagética. Quando fala de imagética, fala da imaginação, do cenário que está sendo montado. Ao realizar essa mudança imagética do tédio da cidade para paisagens naturais, nos versos do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se, pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico, ele começa a relatar, primeiro, a visão dele, a panorâmica do centro urbano, e depois traz para a gente a mudança para a paisagem natural, certo? Quais as possíveis intenções desse autor ao produzir essa mudança? Bom, vocês poderão, e claro que fizeram, né? De acordo com a visão de vocês, de acordo com a interpretação textual do texto que vocês leram, do poema que vocês leram. Mas como sugestão de resposta, nós temos aqui: o recurso pode ser entendido como uma fuga da realidade provocada pelo contato momentâneo com a flor. É como se em determinado momento, diante daquele centro urbano, tá? Ele tivesse olhado para a flor e, naquele momento, ele consegue observar um contato tão puro que consegue transformar tanto aquela realidade que, apesar de feia, como eu falei para vocês, soa suficientemente frágil para comover a voz lírica do poema, né? A voz do poema, causando então esse deslocamento lírico espacial. Quando falo deslocamento lírico espacial, é para mostrar que há uma mudança de visão desse eu lírico. Ele olha para o centro urbano e tem aquela visão daquela correria, aquelas ruas movimentadas, aqueles prédios, né? E de repente aquele tédio, né? Aquela monotonia. De repente ele começa a olhar para a natureza através de uma pequena flor que nasceu no asfalto, tá? E aí a sua visão muda completamente. Interessante, né? Vamos para o 17? Quais tipos de rima podem ser notados no trecho do poema de Drummond e no texto de Cabral, Formas do Nu, que nós lemos lá em cima? Em Formas do Nu, presenciamos a ocorrência das rimas toantes como calçado e abraço, trajado e espaço. Enquanto no poema de Drummond prevalece o verso branco, vale notar ainda a rima interna entre tédio e ódio, no último verso do poema de Drummond. Dialogando simbolicamente com o poema de Rosiane Murray, na letra da música Fora de Ordem, ao dizer que aqui tudo parece que era ainda construção e já é ruína, Caetano Veloso aponta para questões sociais que assolam a sociedade desde a ascensão do capitalismo, como o domínio espacial das grandes companhias imobiliárias, provocando ações com a demolição de patrimônios históricos em prol da construção de estabelecimentos modernizados, como shoppings e galerias. Escute a música Fora de Ordem, de Caetano Veloso. Dizemos que há um paradoxo entre construção e ruína. Bom, gente, é importante que vocês observem a letra, ouçam a música, para que vocês consigam perceber esse paradoxo, tá? Agora, explicando esse paradoxo, sabemos que paradoxo é a oposição indireta que fazemos entre palavras, certo? A oposição entre
dois sentidos. No texto, há uma relação de oposição entre construção e ruína, né? Construção é totalmente oposto à ideia de ruína. Então, são duas ideias opostas que estão presentes nessa letra, na letra de Caetano Veloso, Fora de Ordem. Eu quero muito que vocês parem para ouvir e percebam esse paradoxo, ok? Você se recorda de lugares ou estabelecimentos que marcaram sua infância e não existem mais? O que foi construído no lugar? Converse com seus colegas de classe sobre situações dessa natureza e reflitam a respeito dessas consequências da urbanização. Bom, então nós vamos parando por aqui, que foi até a página 233. Ah, não, temos mais uma sim. Temos a 234, que é até um novo texto. Queridos, temos aqui uma imagem que não dá para ser lida através desse livro em PDF, mas vocês terão acesso a ela no livro de vocês, tá? Só consigo ler aqui, ó. Quem é? Alguém perguntou. Um sujeito inexistente. Possivelmente algo sobre o sujeito, né? Então vamos lá para as perguntas. De acordo com o contexto da tira, Preá se considerou um sujeito inexistente. Por quê? Ele se considera um aluno ruim. Perfeito? E número 20. Considerando as frases que a professora Norma escreveu no quadro, podemos imaginar que ela vê todos os alunos da mesma maneira, tá? Infelizmente não é possível que eu leia, mas vocês têm esse acesso, né? No livro de vocês, ok? Então, 19 e 20, letra A e letra E. E agora sim, nós concluímos a correção dessas páginas. Espero ter ajudado, ter auxiliado vocês na compreensão dos poemas e na interpretação textual. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser.